Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo Jauense. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do PSD, Dr. Rodrigo Franco. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Obrigado, Ângelo. Eu que agradeço. Agradeço em nome de toda a equipe aí da TV Câmara. Acho que essa é uma oportunidade que nós temos aí de poder estar divulgando para quem acompanha os trabalhos da TV Câmara, o nosso trabalho, nosso mandato aí. A gente costuma dizer que é a prestação de contas do vereador com a população jauense, né? Um espaço aberto para isso. Sem dúvida, e essa é uma excelente oportunidade que vocês proporcionam para nós parlamentares aqui. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre um lema, eu posso dizer assim, do mandato do senhor. Em diversas manifestações na tribuna da casa, o senhor tem falado sobre a necessidade do Poder Legislativo ser mais efetivo em suas ações e ter o espírito público como espinha dorsal, né? O interesse público, aliás, como plano de fundo. Essa frase o senhor costuma usar sempre. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano de mandato do Poder Legislativo e da sua atuação? Como é que o senhor tem conduzido esse lema ao longo dos trabalhos aqui na casa? Ângelo, acho que ter o interesse público como pano de fundo nas ações é um dever de nós parlamentares e do Poder Legislativo como poder institucional, né? Porém, eu tenho visto, né, nesse primeiro ano de mandato, situações que nem sempre acabam tendo interesse público como pano de fundo, né? Coincidentemente, eu estava lendo um artigo do conselheiro Dr. Dimas Ramalho, que é um conselheiro do Tribunal de Contas, onde ele trouxe uma questão bastante interessante nesse contexto, que a gente pode trazer para esse contexto do interesse público, que é acerca da quantidade de leis existentes no nosso país, né? Desde a promulgação da Constituição Federal, lá em 88, eles fizeram um estudo e nós temos aí pouco mais de 850 leis criadas por dia útil. É um volume expressivo que resulta aí num ordenamento jurídico inchado, que nem sempre faz valer aquele direito que está previsto na legislação, e aí eu tenho diversas nuances, ou por falta de regulamentação, ou por leis inconstitucionais, né? Porque o que a gente vê na prática, me vem um exemplo à mente agora, a história da Boate Kiss, né? Então, lembremos lá quando pegou fogo na Boate Kiss, lá em Santa Catarina, uma tragédia. No outro dia, as câmaras estavam editando leis, obrigando todas as boates a terem equipamento de incêndio, extintor. Quer dizer, eu tenho competência para editar esse tipo de lei? Não interessa. Interessa eu fazer a lei, eu ter o louro de ser o autor e muitas vezes esse direito nunca vai ser concretizado. Leis autorizativas, por exemplo, né, que é de fato inconstitucional, mas por não ter essa competência eu acabo fazendo. Fica autorizado o Poder Executivo e aí, se aprovada, ela entra em vigor e eu acabo criando no cidadão uma expectativa de direito que não existe. Então, esse tipo de coisa que a gente tem encontrado, e acho que isso é um reflexo até a nível nacional, me dói como parlamentar. Porque, repito, todas as nossas ações devem ter o interesse público como pano de fundo. Então, eu, pessoalmente, procuro manter essa coerência, né? Pensar, planejar antes de repente, propor algum tipo de projeto de lei, realizar alguns estudos, se preciso for realizar audiência, né? Mas é isso, na prática tem encontrado uma certa dificuldade e resistência até dos próprios colegas em atuar dessa maneira aí. Nós já até falamos em outro Fala Vereador sobre a questão do volume de leis não corresponder à qualidade do trabalho do parlamentar enquanto parlamentar. E isso muitas vezes é meio que cultural, né? De achar que quem faz mais está fazendo um bom trabalho. Mas no âmbito do Poder Legislativo,
não é assim, não deve ser assim. Eu já disse isso outrora, penso que quantidade não é parâmetro para ser utilizado para medir o trabalho de um vereador. Acho que é preciso ter qualidade. Uma lei bem feita, bem planejada, ela surte efeitos práticos melhores do que 10 leis feitas de qualquer jeito, ou sem estudos, ou sem interesse público como pano de fundo, às vezes, entendeu? Bom, vamos falar agora um pouquinho, vereador, sobre o seu trabalho nas comissões especiais de inquérito que estão tramitando aqui na casa. Nós temos um volume grande de comissões especiais de inquérito, podemos dizer que um número atípico para o início de uma legislatura. O senhor mesmo faz parte de 2 comissões especiais de inquérito. A primeira, que apura as contrapartidas da UNOeste com o município, e a segunda, que foi denominada de SEI do Gabinete Paralelo. Falando primeiro da SEI das contrapartidas, o que o senhor pode trazer de balanço da sua atuação e da atuação da própria comissão até o momento? Bom, embora eu de fato participe de 2 comissões, eu acabei não sendo autor, assinando nenhuma das 6. A SEI é um instrumento constitucionalmente previsto, regimentalmente previsto, é um instrumento de minoria, onde bastam 6 assinaturas, no nosso caso de Jaú, para poder ser instaurado esse tipo de procedimento, que é um procedimento de investigação. Eu tenho repetido que nós temos uma falta de expertise para fazer esse tipo de trabalho. Nenhum vereador, em que pese seja dever fiscalizar, e não estou aqui me furtando disso, é que a gente chega em determinada situação e depara, e agora? Vou trazer como exemplo a SEI das contrapartidas da UNOeste. Nós estamos aí, até o dia 5 de novembro, nós temos o prazo para terminar a fase instrutória. Nós estamos com quase 4.000 páginas de volume de processo. Nos deparamos numa situação que, no meu entendimento, demandaria uma auditoria, até contábil, comparativa, daquilo que a UNOeste efetivamente deu e daquilo que foi recebido, e aí a gente patina, porque nós não temos essa expertise e acaba não conseguindo andar da maneira que nós imaginamos, né? Ainda tem alguns dias para terminar, podem acontecer algumas coisas diferentes, mas hoje, se eu tivesse que emitir o meu juízo prévio de valor, eu diria que nessa SEI ficou claro que o município não tem controle, uma falta de controle do município daquilo que recebeu. O que veio da UNOeste, a UNOeste tem tudo bonitinho, controladinho, e falta o município, a partir de que recebe isso, para onde foi, que jeito foi, quem recebeu. Me parece que esse controle não é da maneira como deveria ser, um juízo de valor pessoal, e ainda a patrimonialização desses equipamentos feita de maneira intempestiva, não ter sido feita no prazo legal. Então, esses 2 aspectos me parece que são latentes. Há um ponto de interrogação acerca dessas contrapartidas da UNOeste. Deveria ter licitação? Não tem que ter licitação? A UNOeste fala, a partir do momento que eu construo uma UBS, eu tenho um padrão UNOeste para fazer esse tipo de trabalho, né? É o meu nome que vai ficar ali. Então, muitas vezes, o que a prefeitura faria com um tijolo em pé, eles vão fazer com o tijolo deitado. E aí dizer que essa obra custou X milhões, vou voltar na expertise. Nós não temos expertise para dizer, olha lá, custou de fato ou não, está caro, está superfaturada. E a gente patina de novo. Quanto os órgãos de controle, o Ministério Público, por exemplo, eles têm o CAEX. Numa situação dessa, manda para o CAEX, que é um órgão de perícia do Ministério Público, técnico, volta. Nós não temos isso. Então a gente fica nesse limbo, nesse achismo. E no achismo é preciso ter cuidado até para eventualmente colocar uma coisa desse no papel e isso não voltar contra nós. Então a SEI do UNOeste ainda temos até o dia 5 para concluir essa fase de instrução, mas no meu ponto de vista pessoal, hoje o caminho é esse. Quanto à SEI do Gabinete Paralelo, tanto
na SEI das contrapartidas como na SEI do gabinete paralelo, o senhor também tem divergido da condução dos presidentes dessas SEIs, né, vereador? Sim, tenho divergido. É importante voltar um gancho aí na questão de divergir dos presidentes na SEI. Eu fiquei muito chateado, essa é a melhor expressão talvez a ser utilizada, quando o presidente Dr. Paulo de Tarso, na SEI das contrapartidas, na última reunião, ele imputou a mim um fato inverídico, uma mentira. E aí imediatamente eu disse, olha, isso não é verdade, né? Ele falou assim, foi proposital. Mentir já é feio. Mentir de propósito é até um pleonasmo, mas não é. Nós não temos... Eu não saio da minha casa para participar de teste social, para pegadinha. Então, meu objetivo aqui é outro. É trabalho, interesse público como pano de fundo nas ações, por isso que eu acabo às vezes divergindo, né? E na condução da SEI do gabinete paralelo, o presidente Matheus Torini conduziu de uma forma muito individual os trabalhos. E a SEI, ela é coletiva. Nós somos um grupo, nós somos composto, no caso do gabinete paralelo, de 7 membros. E aí eu tenho o dever legal de ouvir o colegiado. Então ele adotou algumas ações que não ouviu o colegiado, e acho que isso ao final pode resultar inclusive na nulidade de todo o nosso trabalho. De dizer, ó, aquela ação, por não ter ouvido a colegialidade, ela é nula. Isso seria de mais ruim. Some-se ainda na SEI do gabinete paralelo que ela foi criada em razão de atas notariais que foram divulgadas pelo senhor Glauber Cardoso, que é o principal depoente aí, e que acabou contando algumas mentiras, né? O que descredibiliza a própria Constituição da SEI. A gente acabou, no meu conceito, identificando que há um gabinete do ódio, chamado assim por alguns, ou ainda um gabinete paralelo, que visa, de alguma forma, difamar a atual administração, e que tem, às vezes, se valido da SEI, né? O próprio presidente foi acusado ali por um dos depoentes de fazer parte desse gabinete. Então, assim, está se politizando essa situação. Você vai me dizer, pô, mas nós estamos num ambiente político, tem como não politizar? Tem diferença entre política e politicagem. Então, a partir do momento que eu vejo que nós estamos aqui sendo usado, eu não fico quieto. Então, acho que é preciso falar. E o que eu disse numa reunião às 4 da tarde, o juiz disse, numa das decisões favoráveis a um dos depoentes para não me depor, por escrito na decisão, violação ao princípio da colegialidade. Então, acho que é isso. Acho que a SEI do gabinete paralelo já está na fase do relatório, mas se encaminha para um desfecho aí de nulidades ou de arquivamento aí. Não quero aqui fazer nenhum juízo prévio por hora. Bom, vereador, nós teríamos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar. Tem sido um ano atípico, né? Acho que nós nunca vivenciamos num ano tantas SEIs. Meu trabalho aqui, além das 2 SEIs, eu tenho Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Política Urbana e Conselho de Ética. Então, é importante para quem nos assiste tirar um pouco aquela história que o vereador não trabalha, que só vem de segunda-feira. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Anjo. É isso. Nós recebemos hoje aqui o vereador Dr. Rodrigo Franco. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.